Pois é, meu caro cidadão brasileiro, parece que o retorno do Donald Trump fez um reboliço, né, na América Latina. E a esquerda tá louca não, tá desesperada ao extremo. Pois é, agora até a cúpula da CELAC resolveu fazer uma reunião de emergência. Por quê? Estão com medinho do Donald Trump. Você sabe o que é a CELAC? Sabe não? Deixa que eu te explico. E aí, o povo ameaçou ir pra rua para pedir impeachment. Graças ao Donald Trump, essa nova medida do Donald Trump fez o povo ir pra rua. E você vai entender o que tá rolando, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal, é muito importante seu apoio. E também, download do livro Segredos Milionários e Leilões tá disponível para você aí ainda, tá bom? Mas bora começar. Vamos entender aos poucos o que tá acontecendo, né, no Brasil e no mundo. É o seguinte, o Donald Trump tá causando um reboliço. Os países estão com medo dos impactos, né, que podem acontecer com o regresso dos imigrantes aos seus países de origem. Até porque a promessa do Donald Trump não é deportar qualquer um. O primeiro passo, via Donald Trump, é deportar criminosos que cometeram crimes ou nos seus países ou no próprio Estados Unidos. Então, esses países estão com medo que tudo quanto é tipo de tranqueira seja devolvido para o Brasil. É óbvio que tem muita gente boa que foi para outros países, tá? Então a gente não pode generalizar. Mas é gente que já está lá nos Estados Unidos, está ganhando dinheiro, muitos mandando dinheiro para o Brasil, ou para a Colômbia, ou para o México, principalmente, né? Os dois países que mais têm impacto é a Guatemala e o México. São os que têm a maior comunidade, né, latina dentro dos Estados Unidos. O fato é que essas ações do Donald Trump causou um desespero, um reboliço. Tanto é que uma reunião de emergência da CELAC foi chamada para debater as ações do Trump. Mas antes, a gente precisa entender o que é CELAC. CELAC é uma turminha da esquerda aqui da América Latina. Pois é. O Brasil, né, essa matéria aqui é de janeiro de 2023, nos primeiros dias de regresso do governo Lula, ele volta a ficar, né, como parte desse grupo, né, da CELAC, que é uma reunião, uma confederação, né, dos governos latino-americanos de esquerda, né? E o Brasil voltou. A CELAC foi criada em 2010 por governantes socialistas da região, incluindo o Hugo Chávez e Lula. Mais uma vez, o Lula está sempre encabeçando, né, essas criações. Assim como o Foro de São Paulo, o CELAC é uma instituição, né, mais oficial do que o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, até pouco tempo atrás, os jornalistas falavam que era ficção, era algo do submundo, né? Já o CELAC não, o CELAC é um grupo já mais reconhecido, né? Mais conhecido, o CELAC. O que aconteceu? O CELAC, né, que tem como presidente a Xiomara Castro de Zelaya, que é a presidente de Honduras, marcou essa reunião às pressas para analisar o impacto que as deportações do Trump vão ter na região toda. Porque é muita gente que foi para os Estados Unidos para buscar uma vida melhor, buscar melhores condições. Muitos mandam dinheiro para os seus países de origem, né? E aí é uma boca mais que cada país vai ter para sustentar, né? Muitos, né, vão voltar para o Brasil e vão recorrer até aí ao Bolsa Família e outras bolsas. Pois é. Mas o que deu o estopim disso foi o fato de uma treta entre o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, e o Donald Trump. Matéria da revista Câmbio, tá? Gustavo Petro e Donald Trump iniciaram uma relação marcada pela tensão, né? Esse jornal que é do México, tá? La Tensión do México, tá? Perdão, da Colômbia, Câmbio Colômbia, tá? O que acontece? Cara, eu queria ter, assim, 10% já tá bom, 10% da autoestima que o Petro tem. O cara é ex-guerrilheiro, o cara já passou por vários crimes, o cara, assim, sinceramente, a gente sabe que é uma figura, assim, que não dá pra levar muito a sério. O cara foi guerrilheiro, já participou de várias revoluções da esquerda, sabe? É aquele tipo de gente que você já sabe como que funciona, né? E o cara agora resolve peitar o Donald Trump. Ele acha que ele tem tamanho e estatura para peitar o Donald Trump. Falar que não aceita que os colombianos sejam levados de volta, né?
E aí escancarou a hipocrisia tanto da esquerda da Colômbia quanto a hipocrisia da esquerda do Brasil, que ficaram indignados com os brasileiros que chegaram aqui no Brasil, algemados, né? Mas esqueceram que isso já acontece há 40 anos. Esqueceram que o Lula recebeu 32, né? Aviações que veio, né? Aviões que vieram trazendo imigrantes, todos algemados. Ou seja, a hipocrisia foi escancarada. Ficou escancarada. O que sobra para a esquerda, né? Tentar fazer bravata. E o Petro foi fazer bravata, mas saiu mal. O que aconteceu? O Petro, né, resolveu dizer que não aceitava e que os aviões não pousariam na Colômbia, que ele não aceitaria. O Donald Trump falou, então quer saber? Você fazendo isso, você está tentando contra a integridade americana e colocando em risco a população americana. Vou começar mandando um recadinho de leve, vou impor sanções, vou cortar todos os vistos, né, de pessoas vinculadas ao governo e também de todos os colombianos. Cortou o visto de todos, ou seja, acabou. Viagens de gente que era da Colômbia e que já ia para os Estados Unidos foi suspensa. Ninguém da Colômbia mais pisa nos Estados Unidos. E aí, os produtos colombianos também vão ter uma sobretaxação de 25% a 50% para ir para os Estados Unidos. Imagina, a galera, né, produtora da Colômbia tá pistola com o Petro por falar demais. Até o UOL soltou uma matéria, ó, Trump veta vistos para colombianos depois de país recusar os deportados, o que já ficou feio demais, né? Recusar os deportados, né? Vamos lá, resposta de Trump. O Trump vetou. A emissão de visto dos Estados Unidos para o colombiano está suspensa e as viagens são proibidas. Integrantes e aliados do governo de Gustavo Petro não poderão mais entrar no país. E aí, alguém lembrou de alguma coisa que acontece aqui no Brasil? Será que tem alguém aí que antes fez piada, né, sobre os vistos serem cancelados e agora já estão preocupados? Eu fiquei sabendo que tem gente que tem até imóvel lá nos Estados Unidos que está correndo atrás para vender, né? Produtos vindos da Colômbia vão ser taxados em 25% e a tarifa pode chegar a 50%. O Petro escreveu o seguinte, abre aspas, a dignidade da Colômbia e da América Latina vem em primeiro lugar. Os migrantes são seres humanos e sujeitos de direitos e devem ser tratados como tal. Hipócrita, a palavra é essa, hipócrita. Nunca preocupou o que acontece, né, com os imigrantes enquanto era o Biden e o Obama que estavam deportando. Nunca preocupou, só escancarou a hipocrisia. O Ivan Kleber, que está lá em Londres, ele fez a seguinte publicação. A Colômbia e todas as nações devem estar avisadas. O Congresso está totalmente preparado para aprovar sanções e outras medidas contra aqueles que não cooperam totalmente ou seguem os requisitos para aceitar seus cidadãos que estão ilegalmente nos Estados Unidos. O presidente Trump está colocando a América em primeiro lugar, assim como ele disse que faria. E o Congresso implementará políticas que reforçarão sua agenda, declarou o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson. Pois é, meu irmão, o bicho pegou. Dos Estados Unidos, virá só respostas duras. O bicho pegou, né? Aqui, até a Globo fez uma publicação falando como será a atuação do Donald Trump. Acompanha aqui. Ele disse que Gustavo Petro é impopular, que essa medida de não receber os aviões americanos ameaça a segurança nacional americana e impôs várias medidas retaliatórias à Colômbia. A primeira delas foi taxar em 25% todos os produtos que saem da Colômbia para os Estados Unidos. Ele disse que em uma semana essas tarifas vão subir para 50%. Ele também impediu todos os integrantes do governo de entrarem nos Estados Unidos e também revogou visto dos seus familiares e de seus apoiadores. Ele também anunciou sanções econômicas a todas essas pessoas do governo e disse que viria mais pela frente. Prometeu que haveria mais. Ele disse... Prometeu que haveria mais. Sabe quem é que não ficou nem um pouquinho satisfeito? Os produtores, as fábricas, os investidores colombianos. Isso aqui imediatamente fará com que a moeda colombiana vai despencar. E olha só, colombianos estão se mobilizando para fazer uma grande manifestação e pedir o impeachment de Gustavo Petro. Pois é, parece que os colombianos não estão interessados em pagar a conta
da incompetência ou da arrogância do presidente colombiano. Parece que os colombianos não estão dispostos mais a pagar essa conta. O Oliver Noronha também fez uma publicação com o seguinte recado, tá? Saindo da Colômbia e vindo para o Brasil. Ele citou uma matéria da UOL que diz o seguinte: o Trump prepara uma nota em resposta ao Brasil sobre as deportações ilegais. O Brasil não quis dar uma de Petro, não, falando, eu não aceito os brasileiros de volta. Mas fez um monte de críticas infundadas, ou críticas, né, que foram feitas seletivamente só agora no governo Trump, mas nunca foram feitas no governo Biden. E o Lula já começa com o pé esquerdo, né? O Lula não se manifestou diretamente, mas se fosse ele que tivesse abrido a boca, o resultado era o mesmo que foi pro Petro. O Lula vai sumir, gente. Vocês não vão ver o Lula abrir a boca tão cedo. Até a galera da esquerda tá com medo de deixar o Lula abrir a boca agora. O Oliver escreveu o seguinte: que o povo se prepare para o que possa estar por vir. Trump olhou para o Brasil mais cedo do que eu esperava. Vai, Lula, continue provocando o presidente mais poderoso do mundo? Pois é, o Lula não teve coragem de abrir a boca e falar não. Mas fica tranquilo. Se der zebra pro Lula e se der zebra pro Petro, colombiano, o Maduro já ofereceu uma ajuda. O Maduro ofereceu a Petro a experiência da Venezuela após as sanções dos Estados Unidos. E disso ele entende. Vai lá e negocia com o Biden, né? Só que agora, dessa vez, não é um governo esquerdista que está no poder, não. E enquanto o povo se mobiliza lá na Venezuela por um impeachment, você já imaginou uma dobradinha? Pois é, lá na Venezuela não, na Colômbia, por um impeachment, já imaginou uma dobradinha? Porque aqui no Brasil também, né? Pedido de impeachment de Lula avança e tem mais de 90 assinaturas. O pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de autoria do deputado federal Rodolfo Nogueira, que é do PL, do Mato Grosso do Sul, já tem adesão de 90 parlamentares. Ou seja, o pessoal está querendo arrancar o Lula. Ou melhor, vamos atualizar. 90 não, 93. Atualização do deputado federal Paulo Bilinski, atualização do impeachment. Mais de 95 deputados já assinaram o pedido de impedimento do Lula pela pedalada fiscal do pé de meia. Vai passar de 100. Vai passar de 100. E aí a oposição está mobilizando um movimento para cobrar aqueles deputados que ainda não assinaram o impeachment do Lula. Então, para fazer uma cobrança daqueles deputados, principalmente que foram eleitos com a bandeira da direita, ou aqueles, né, que ficam ali meio em cima do muro e lá e ó, dá a assinaturinha, né? Colocar o dedão lá, para quem não sabe assinar, sobre o impeachment do Lula. Pois é, o negócio está tenso pro lado do petista. Parece que a coisa não está muito boa. E por outro lado, acaba de estourar mais um escândalo do governo Lula. Escândalo cabeludo, não é coisa simples não. Olha só essa matéria aqui do CNN Brasil Money, tá? A Ambipar, que é uma empresa, né, firmou um acordo com o governo para ações em territórios indígenas. Isso aqui pouco está se falando na mídia, mas a empresa assinou o protocolo de intenções com o Ministério dos Povos Indígenas no fórum em Davos, tá? Em Davos, né? O que acontece? O Lula foi na surdina, na calada da noite, sem ninguém saber, sem ampla divulgação, sem audiência pública prévia, nada disso, e resolveu fazer um acordo. O que ninguém contou é que deixou sob poder de empresas estrangeiras 14% do território nacional e grande parte na Amazônia, né? O Onyx Lorenzoni fez aqui a denúncia do que está acontecendo. Olha só. Olha o último escândalo do governo Lula. Assinou um acordo que cede 14% do território nacional para a gestão de uma empresa, uma tal de Ambipar. Terras indígenas, vou repetir, terras indígenas. Estamos falando de uma área equivalente à soma da França e da Inglaterra. Uma área rica em biodiversidade que está na mão de uma corporação. Esse acordo foi assinado em Davos, sobre o argumento de resiliência climática, desenvolvimento sustentável, toda essa conversa fiada que a gente sabe que é só um grande negócio e, na verdade, uma máscara para a exploração da terra dos índios. Não tem nada de proteção ambiental, não tem nada de preocupação com o Brasil, com os indígenas. Exploração econômica em terras indígenas é como propomos no governo Bolsonaro.
é sobre o comando da própria tribo. O resto é só negócio e lucro. O governo deveria ter a responsabilidade de proteger cada metro quadrado do território nacional. Aliás, juraram fazer isso. E não entregar de bandeja. Mas o governo Lula, a gente sabe, né? Não tem nenhum compromisso com o país, nem com as pessoas. Lula é um vassalo do globalismo. Pois é, não foi o único que fez denúncias, não. Outro que fez denúncias também e prometeu entrar, né, nessa discussão aqui de forma mais avassaladora foi o deputado Felipe Barros, né? O Space Liberdade fez a seguinte publicação. Urgente, o deputado Felipe Barros denuncia que Lula concedeu 14% do território nacional para a Ambipar, empresa privada referência mundial em ESG. Uma área maior que a Itália e a França juntas foi concedido para a Ambipar. O assunto é grave. O que está em jogo é a nossa soberania. Escuta só o que disse aqui o Felipe Barros. Eu não sei se vocês estão acompanhando esse debate todo envolvendo a concessão de 14% do território nacional, que são as áreas indígenas, para uma empresa privada. Isso foi feito agora, assinado esse acordo em Davos pelo governo Lula. A Câmara está de recesso, hoje é domingo, mas aqui não tem descanso e eu quero saber tudo sobre esse acordo que o governo Lula assinou lá em Davos, porque o assunto é grave, é urgente e é a nossa soberania nacional que está em jogo. Então, para vocês terem uma ideia, uma dimensão, 14% do território nacional, mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior que da Itália e da França juntas, foram concedidas essas áreas, esse território, 14% do território nacional, para uma empresa privada, a Ambipar. Isso é uma daquelas coisas estranhas, né? Que a gente só fica sabendo depois que foi feita. Aí quando sai na imprensa, sai ou como um grande feito, ainda mais dependendo dessa imprensa que nós temos, que mais ou menos parte dela funciona como uma assessoria de imprensa do governo, ou então, quando não sai como um grande feito, sai como algo trivial, algo que não tivesse importância, mas o assunto é grave, porque o que está em jogo é a nossa soberania nacional. A gente está falando de uma área que é rica em biodiversidade, em diversidade, em minérios, e isso precisa ser muito transparente, com diálogo com a população e todos nós investigando com lupa. Não adianta o governo dizer que olha, é pelo meio ambiente, é pela sustentabilidade, porque não justifica um negócio desse tamanho. Repito, são 14% do território nacional, numa área riquíssima em minérios, em biodiversidade. Então, e tem um agravante nisso ainda. Essa empresa Ambipar, ela se coloca como uma referência nacional ou mundial na agenda ESG. E a gente sabe que a agenda ESG não passa de um negócio muito lucrativo para alguns. Então, eu vou gravar um vídeo amanhã mais detalhado, explicando para vocês toda essa confusão, mas resolvi gravar esse vídeo agora, domingo, um pouco antes do almoço, porque eu estou acionando nesse momento vários órgãos governamentais, órgãos de controle, a começar pelo próprio Ministério dos Povos Indígenas, para que eles nos deem a íntegra do contrato para a gente avaliar os seus impactos socioambientais e na nossa soberania nacional. Estou acionando nesse momento também o Ministério Público Federal, para que eles investiguem possíveis irregularidades nesses contratos e nessa concessão que foi feita pelo governo federal. Estou, nesse momento, peticionando ao Tribunal de Contas da União para que eles investiguem e façam uma auditoria sobre possíveis danos ao erário. Estou, nesse momento, também pedindo à Controladoria Geral da União que analise esse contrato. Estou questionando o Conselho de Defesa Nacional sobre os riscos de conceder 14% do território nacional para uma empresa privada. O Ministério da Defesa para que eles avaliem o impacto na nossa segurança nacional e na nossa soberania nacional, e também o Comando do Exército, para que eles nos descrevam como que se dá hoje o monitoramento em áreas indígenas e como que vai ser a partir de agora, como empresa privada cuidando e administrando 14% do território nacional. Também estou, nesse momento, questionando a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, estou questionando a Agência Nacional de Mineração sobre possíveis licenças de exploração de recursos, inclusive recursos estratégicos, nessas áreas, o Ministério de Minas e Energia. Estou questionando o Conselho Nacional de Justiça sobre possíveis omissões de processos judiciais relativos a essa empresa. Ou seja, eu vou acompanhar tudo isso com lupa e vou trazendo essas informações, tudo isso a vocês. Amanhã tem um novo vídeo explicando o tamanho desse problema, mas nós iremos acompanhar tudo com muita transparência e trazendo tudo isso aqui para vocês. Com certeza, pessoal, é um assunto bem sério, né? Merece ser fiscalizado. Tá bom? E é isso, pessoal. Você que ficou até o final do editorial aí, deixe seu comentário, tá? O que você achou do conteúdo. Tá a fim de ver um impeachment dobradinha? Petro e Lula junto caindo? Já imaginou um efeito Donald Trump desse? Pois é, meu irmão. Eu acho que se chega
né, uma sanção dessa aqui no Brasil, o povo vai pra rua. Não tenha dúvidas disso. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Depois a gente vai falar no próximo editorial sobre uma medida do Lula reduzindo impostos do exterior, né? E a grande questão é de que país ele está reduzindo, para quê, qual o objetivo, né? A gente vai falar sobre isso já no próximo editorial. Grande abraço e vejo vocês lá.